Muito bem, meu querido, minha querida. Mais um videozinho assim, sendo preparado no dia de hoje, quarta-feira, dia 19 de junho, um diazinho atrasado, normalmente é às terças que eu gravo, mas ontem tive um dia um pouco corrido e terminei não tendo condições de gravar esse vídeo quinzenal, né, para a minha igreja, né, de aproximadamente 100 membros, né, que eu encaminho pelo WhatsApp esses vídeos e depois eles são reenviados, né, para outras pessoas, familiares e amigos desses meus destinatários, né, do vídeo. Vamos gravá-lo, né, mais uma vez, para trazer um pouco mais de conhecimento das coisas de Deus, tomar partido delas, né, saber como as coisas estão funcionando, como as coisas estão acontecendo no mundo. Há uma corrida, né, de informações e conhecimento. E muitos se esquecem, né, sempre da palavra de Deus, né, e tem as suas opiniões, podem ser válidas ou não, tem as suas, o que pensa, o que crê, o que faz, mas nós temos que conhecer, às vezes, um pouco dos princípios de Deus para poder saber determinar o que é certo e o que é errado no mundo, né? Eu sempre falo, vocês são testemunhas disso, né? De que eu deixo sempre bem claro, pela palavra de Deus, está aqui do meu lado, vamos ver alguma coisa hoje sobre esse tema, que esse mundo ele é regido pelo inimigo, né? Como Deus, né, permite, né, que Satanás seja o príncipe deste mundo, né? É o plano dele, mas não é só essa opção, Satanás ser o príncipe deste mundo. Isso está escrito na palavra sagrada. Mas a opção melhor é que Deus governa a nossa vida, né? Ele pode ser o príncipe, mas quem governa a nossa vida é Deus. E tendo esse governo de Deus, tendo essas coisas de Deus no nosso dia a dia, nós temos condições de atravessar mais facilmente, né? Ou menos dificilmente, os problemas que vêm, porque os problemas são para todos, né? Todos têm problemas. Eu desconfio quando a pessoa, conversando comigo, diz que não tem problema nenhum, até porque os problemas trazem fortalecimento, né? Os problemas nos ensinam muitas coisas, né? Deus às vezes usa, né? Permite que cheguem problemas para nossas vidas. E quando eu falo problemas, é uma gama de coisas em várias áreas, né? Na área de saúde física, na área financeira, na área moral, né, na área de trabalho, na área de relacionamento familiar. Então, tudo isso aí, às vezes, Deus permite que aconteça conosco para que nós possamos conhecê-lo melhor, que nós possamos buscá-lo para que atenue, né, essa dificuldade que estamos passando por causa desses problemas. O tema que eu quero trazer hoje é um tema delicado, delicado. E outra coisa, aí no Brasil principalmente, né? Eu sei que tem outras pessoas de outros locais que recebem o vídeo, mas a maior parte das pessoas são do Brasil, está enfrentando já, né, há muito tempo dificuldades muito grandes com o governo, sistema político, etc. Mas não é esse o assunto. Mas precisa precisa conhecer a verdade, precisa saber o que é definido como verdade por Deus. Se a quer aceitar, se não a quer aceitar, a verdade, é um problema de cada um. Ninguém é obrigado a seguir a Deus, ninguém é obrigado a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu falo sempre isso todos os dias, que nós devemos entregar a nossa vida a Ele. Sim, eu falo, porque nós podemos viver nesse mundo que é dominado por Satanás, pelo diabo, nós podemos viver de uma maneira digna, de uma maneira honesta, de uma maneira capacitada por Deus para avançarmos mais. É pouco o nosso tempo aqui na Terra, mas nós podemos fazer que esse tempo pequeno, né, ele seja proveitoso também em muitas coisas da nossa vida, né? O que está acontecendo no Brasil em relação a um tema que é um tabu no mundo todo, isso se fala aqui na Inglaterra, na França, no Japão, onde for, na Austrália, né, em todos os extremos, né, dos quatro cantos do mundo, que é sobre o aborto, né, que é sobre o aborto.
Na semana passada, eu encaminhei para algumas poucas pessoas do meu relacionamento, pessoas ligadas a ministérios cristãos e familiares e amigos, eu encaminhei uma reportagem, vamos assim dizer, que não era de agora, desses dias, era já de 2 ou 3 anos atrás, em relação ao aborto, uma reportagem publicada. E quando eles trazem esses temas, que passa pela Bíblia e passa também, né, por outros setores, né, do dia a dia, né, da sociedade, eles procuram pessoas para dar as suas declarações, as suas interpretações. E todas são válidas, porque cada um fala, cada um interpreta daquilo que acha que é o certo, né, que acha que é o correto. Eu, por exemplo, esse tema eu vou tratar um pouco à luz da Bíblia. E já vou deixar bem claro para vocês que na Bíblia não há muito que se fale sobre o aborto em si, a expressão do aborto em si, a prática do aborto em si. Ela mostra o contrário, porque a polêmica aí do Brasil, que agora querem criar uma lei, vamos assim dizer, para que seja permitido que a mulher aborte a criança até praticamente semanas antes do nascimento do filho ou da filha. Isso gerou uma revolta muito grande, uma indignação muito grande, porque o Brasil é um país majoritariamente cristão. Se juntar os católicos, os protestantes, né, os evangélicos, e outras linhas também, né, que tem de religiões, né, de crenças, a maior parte dessas linhas, dessas religiões, elas são cristãs, né? E o aborto é condenado. Claro que é condenado. É uma vida que está sendo ceifada, né? Então, o que eu quero trazer hoje, para começar, é o que está na Bíblia em relação a isso. Pouca coisa, não tem muito detalhe disso, né? Não era um tema tratado então, né? Não era um tema tratado então, quando se constituiu, né, a história do povo de Deus, e foi ela relatada na Bíblia, né, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Mas eu quero trazer algumas informações aqui, você anota aí para depois você procurar. Eu vou começar com um exemplo consagrado, né, que é o especial exemplo de Maria, a mãe de Jesus Cristo, né? A concepção de Jesus, eu já fiz vídeos aqui com isso, foi sobrenatural, né? Mas o plano de Deus era que, para vir à Terra, Deus, no caso, foi Jesus Cristo, o Filho, né, na hierarquia da Santíssima Trindade, deveria ser uma concepção humana, uma concepção normal, porque ele viveria aqui na Terra como homem, para nos ensinar a viver como homem. Homem, entenda-se, criatura humana, mulher também. Então, a concepção de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para vir aqui à Terra, nos ensinar, né, nos dar todas as oportunidades de reconhecê-lo depois como Senhor e Salvador, veio como homem e teve o parto de uma mulher, com a concepção divina, sobrenatural, mas teve uma gestação normal e nasceu. Como nasceram, por exemplo, depois os outros irmãos de Jesus, 4, né, relatados na Bíblia, e as irmãs dele também. Então, isso mostra, né, que durante a gestação já há vida. Então, não se pode ceifar uma vida assim, através do aborto, por qualquer conveniência, né? Porque muitas pessoas engravidam por irresponsabilidade, vamos assim dizer. O plano de Deus para nós é tão perfeito que ele cria o homem e a mulher. E só através da união do homem com a mulher é que pode haver a concepção. E através da mulher, a gestação. Não há outro caminho, não há outra fórmula. O mundo tem deturpado muitas coisas de Deus justamente por isso. Porque aqueles que não conseguem, né, fazer, caminhar, experimentar as coisas que Deus oferece,
as boas coisas que Deus oferece, começa, vamos dizer assim, a interferir, né, querer interferir na das outras pessoas, nas que podem, nas que vivenciam isso, né, da concepção, da gestação e do nascimento de um filho ou de uma filha. Essa é uma grande realidade. Isso é uma opinião minha. Mas a concepção de Jesus está na palavra de Deus, né? A gestação e o nascimento está na palavra de Deus. Imagina se Maria, né, não aceita esse encargo de Deus, da bem-aventurada Maria, né? Se ela não aceita esse encargo de Deus da gestação de Jesus Cristo. Imagina José, o pai não natural, né, de Jesus, se ele obriga, entre aspas, né, Maria a abortar porque Jesus não era filho humano seu. Pensa nisso daí, né? Então, o plano divino de Deus, ele não pode ser interrompido, não pode ser mudado. Esse é o foco maior, o foco principal que eu falo em relação a isso daí, ao divórcio, né? Perdão, não ao aborto, perdão. Entende? Não ao aborto. Então, a concepção de Maria, de Jesus em Maria, a gestação e o seu nascimento, né, é um dos exemplos, né, que não deve haver o aborto na Bíblia. Não precisa estar escrito assim, não abortarás. Tem uma das pessoas que é entrevistada, fala que se não era para ter aborto, estaria no mandamento não abortarás, como tem no mandamento não furtarás. Isso vou dizer, estupidez, né? Não vou falar imbecilidade. Já falei, perdão. O segundo exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é de Sansão, né? Conhecido, né, por sua força física, né? Então, no livro de Juízes, no capítulo 13, né, você anota aí, depois você vê, tem alguns versos que são interessantes, né? O anjo do Senhor fala para a mãe dele, né? E olha que ela era estéril, se eu não me engano, né? Ela era estéril, ela não podia ter filhos. Mas houve uma promessa de Deus. E fala assim, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto ele será um nazireu. Nazireu era um separado para Deus, tá? É o termo nazireu. Porque ele será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Isso era na época de Juízes, capítulo 13 de Juízes. Esse é o verso 5, né, que fala sobre isso aí. Então, para você ver, aqui Deus fala através do seu anjo para a mulher, né, de Zorá, né? Não, perdão. A mulher dele, estéril, né? Entende? Deus fala através do anjo assim, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel. Ou seja, não se pode interromper uma vida, ainda mais consagrada a Deus. E por que todas as vidas são consagradas a Deus? Porque foi Ele que criou o homem e a mulher para que, com a concepção, né, o relacionamento sexual do homem com a mulher, houvesse uma concepção. Dessa concepção, houvesse a gestação por parte da mulher, como houve com a bem-aventurada Maria, e daí nascesse o filho ou a filha do casal, e se começava a se formar a família, primeiro com os pais, né, o homem e a mulher, e depois com os filhos que viessem desse relacionamento. Então, a ideia de Deus é que não precisa ser muito inteligente para isso, né? A ideia de Deus é que um homem e a mulher se casam, né? Querem ter filhos e podem ter filhos porque isso veio de Deus, a criação do homem como ele é e da mulher como ela é, entende? Ela se une, né? Ela se une e daí saem os filhos, vêm os filhos. Você pode querer ter um filho, o casal pode decidir não ter filhos. Na Europa, principalmente na França, aqui também na Inglaterra,
está diminuindo muito, né, os casais que tenham mais de um filho. Mas isso são outros problemas sociais, culturais, às vezes até um pouco sei lá, como eu diria, não vou dizer porque são pensamentos pessoais meus, e eu não quero misturar aqui com as coisas de Deus, naturalmente. Não teria sentido. Então, veja bem, Deus criou dessa maneira. Então, se ele dá a condição de um casal ter filhos, por que vai haver o aborto? E na palavra de Deus está dizendo que já está concebido, né? Já está consagrado, já está formado desde a concepção. Então já é vida. Se você tira uma vida, você está matando alguém, né? Um feto. O feto já vive, né? Se você levar isso para o lado, para outro lado, por exemplo, né? Uma semente, né? De uma planta, acho que alguém comentou ali sobre isso. É uma semente, você lança ela na terra, é uma semente só. Mas ela da terra, ela vira uma árvore, e da árvore vira frutos, e desses frutos vêm muitas sementes. Se você olhar as aves principalmente, eu vou chamar as galinhas, são muito caseiras, né? Nós comemos muitos ovos, né? As galinhas, os ovos da galinha nós consumimos normalmente, mas se a galinha, né, não há concepção, mas se ela choca esses ovos se transformam em pintinhos. Os filhinhos, né? Que vêm a ser franguinhos depois, né? Então, é isso. É tão clara essa coisa. Se você não quer que a galinha choque ovo, você não põe porque ela tem um período dela, assim como a mulher tem da ovulação, né? Para ter para poder ter a concepção. Então, a coisa natural de Deus, a criação de Deus. Só que o mundo que jaz no maligno, isso está na palavra de Deus, ele tem tentado mudar as coisas de Deus. As pessoas estão infelizes. A palavra diz que nos finais do tempo o amor vai esfriar. E por causa do amor frio, as pessoas vão deixar de ter as paixões, as compaixões, né? Vão passar a viver friamente umas com as outras. A Bíblia fala até que irmão matará, entregará irmão, pai, filho, nora, sogra, tudo isso está na palavra de Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada resposta para tudo que está à nossa volta, inclusive o aborto. Não precisa estar escrito assim, como sugere aquele estudioso, não abortarás. Quer dizer, se Deus proibisse o aborto, ele teria escrito um mandamento assim, não abortarás. É isso. Poderia também escrever, não serás tão estúpido, idiota, asqueroso. Perdão, me veio agora à memória o que aconteceu ontem. O presidente do Brasil dá uma declaração que ele deu, não vou repetir em respeito às mães, não vou repetir a declaração que ele deu em relação a um possível aborto. Como ele classificou a criança. É asco, dá nojo. Não importa se ele vive sob efeito de álcool, e muitas vezes nós vemos nas entrevistas que ele está alcoolizado, é um problema dele. Não importa se sua mente já começa a ratear, porque todas as vezes que ele fala alguma coisa, vem algo totalmente distorcido, totalmente fora da realidade. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia dos brasileiros. Muita gente acha que por eu ser pastor não peco. Aí, estou confessando um pecado agora para vocês. A Bíblia fala pelo princípio de autoridade que eu tenho que respeitar as autoridades do país. Eu não consigo. Eu não tenho ainda essa qualidade, essa força de respeitar as autoridades que estão constituídas no Brasil. Primeiro, porque não acredito que elas ali estejam de forma natural. E depois, porque esse tipo de autoridade não me convence. E eu converso muito com Deus sobre isso. E eu sei que eu estou errado. E não consigo mudar. Para vocês verem, né? Antes de ser pastor, eu sou homem. Eu sou limitado. Então, vimos aqui o exemplo da bem-aventurada Maria, vimos aqui o exemplo de Sansão. Vamos mais à frente um pouco, que também fala sobre isso, no Salmo 139,
se você puder anotar aí, 139, eu tenho uns versículos também, eu não cheguei a anotar aqui os versículos, mas também fala sobre isso daí, né? 139, vamos lá. Verso 15. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele está falando, o salmista, Davi, nesse caso aqui, ele está salmodiando, né? Está cantando, né, sobre a situação dele. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Quer dizer, ele estava no ventre da sua mãe. É o que diz aqui a palavra de Deus. Ele usa aqui uma poesia, vamos assim dizer, né? E continua: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha aí, os teus olhos viram ainda a substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tá claro? Vou repetir, né? Não para clarificar, mas para vocês compreenderem melhor, né? Vocês, perdão, tenha percepção. Os teus olhos me viram como substância ainda informe, o feto que está sendo formado pós-concepção. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quer dizer, ele sabia disso, Deus já sabia disso, os pais já sabiam disso, os parentes, os amigos. Nas próximas 3 semanas, uma das minhas filhas vai me dar um neto. E lá para outubro, o meu filho vai me dar uma neta. Tanto da minha filha, que já está formado, né, como criança totalmente formada, né, 3 semanas de nascer, como da outra ainda que está se desenvolvendo, da minha filhota, eu chamo, né, a Beatriz, a minha filhota, né? Então, já existe, já é vida. É um neto e uma neta que Deus está presenteando aos casais e aos avós e à família. Então já estão escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, ou seja, quando não se sabia ainda, né? Quando não havia começado, quando não está no nosso meio. É o salmista Davi falando sobre a criação divina de Deus. Por causa disso, vamos a mais um versículo da palavra de Deus, agora aqui, através do profeta Jeremias. Jeremias, ainda no Velho Testamento. Diz assim no capítulo 1, anota, por favor, meu querido. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Vocês lembram que eu sempre falo que na primeira fase, Deus falava conosco, com os homens, com as mulheres, através de profetas, sacerdotes e reis, esses em menor escala, mas através dos profetas. E aqui Jeremias está dizendo, veio a mim, Jeremias capítulo 1, verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, Deus falando para ele, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Veja bem aqui, o interessante. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então já havia um plano de Deus, nesse caso aqui específico, para aquela mulher, para que dela viesse o profeta. Esse que está ouvindo a palavra de Deus. Então, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aí segue. E antes que saísse da madre, te consagrei. E antes que houvesse o parto, antes que ele viesse ao mundo, depois de toda a concepção, depois de toda a gestação, eu te consagrei. Ele já separou.
para a obra dele e te constituir profeta às nações. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Está aqui, para quem quiser. Se fala que a criança, desde a concepção, vou tirar as coisas daqui, desde a concepção, já tem vida. Agora, qual o interesse e por que essas pessoas lutam tão fortemente contra as coisas de Deus? Vou falar algumas coisas aqui, não quero ser indelicado com ninguém, quem sou eu? Mas há o livre-arbítrio, isso já falei, há o livre-arbítrio. As pessoas fazem o que quiserem e nós temos que respeitá-las como elas são. Isso hoje já não tenho tanta dificuldade. Eu consigo respeitar, até amar o pecador. Eu abomino, né? Eu não aceito o pecado. Mas eu consigo amar o pecador. Eu consigo aceitar as pessoas que vão frontalmente contra as coisas de Deus. Agora é incrível que quem se levanta principalmente, e isso agora não está na palavra de Deus, está aqui, está na minha cabeça. Eu vivi a vida, já estou com 68 anos de idade, então eu vi muitas coisas no mundo. Quem se levanta contra as coisas de Deus está em pecado, está fora dos trilhos de Deus. Aqui não estou falando da religião A, B ou C. Compreendam isso. Quem não se submete às coisas de Deus tem o livre-arbítrio para não se submeter, não aceitar, não praticar. Mas quem vai contra já está afrontando. Vocês entendem? Você pode não aceitar, pode não querer, pode não praticar. É um problema teu. Eu costumo respeitar decisões, palavras, caminhadas de pessoas que estão à minha volta que não me agradam. Mas eu aceito, porque é vontade das pessoas. E nós temos que respeitar a vontade dos outros. Agora, se volta contra Deus, aí é uma afronta à palavra de Deus. Pode ter consequências. Causa e consequência, né? Conhecemos muito bem. Na Bíblia falamos da lei da semeadura. Aquilo que você semear, você vai colher. Às vezes a colheita é muito rápida, muito dura para aqueles que semearam mal. E a palavra de Deus quer evitar esse tipo de semeadura. Que as pessoas se voltem para as coisas contra Deus. Não que deixem de fazer aquilo que Deus ensina. Isso é um fato. Agora, se voltar contra isso, vai vir a mão de Deus. A mão pesada de Deus. Nessa reportagem, há teólogos de denominações diferentes, há sociólogos, cada um tem uma visão, respeite-se. Agora, a pessoa não pode dizer que a Bíblia não fala da preservação da vida, porque não está escrito um mandamento, né, ou algo assim, não abortarás. A Bíblia deixa muito claramente que desde a concepção, durante a gestação e até o parto já é vida. Então não se deve matar. Mais ainda, chegando até próximo ao nascimento da criança. É um absurdo. Mas cada um de nós, eu e vocês, compareceremos diante de Deus um dia. É como se fosse um tribunal. Se falar tribunal no Brasil, a gente já fica triste, né? Mas vai haver um julgamento. As pessoas não creem isso, continuam levando a vida como levam. A Bíblia diz, aquele que é justo continue fazendo justiça. Aquele que é imundo continue na imundícia. A Bíblia fala isso.
A Bíblia não impede que a pessoa faça o que ele quiser, o que ela quiser, como livre-arbítrio, né, como nós falamos essa expressão. Porque um dia vai ter que chegar diante de Deus. E vai haver o julgamento. O céu é maravilhoso, o paraíso deve ser belíssimo, mas tem o inferno também. Muita gente, já falamos sobre isso, né, não gosta de pregar sobre o inferno para não melindrar as pessoas. As pessoas estão muito melindradas com as coisas de Deus. Mas com as coisas do diabo, a aceitação inexplicável. Para elas, né? Para elas. Para mim, não. Tem muita lógica nisso daí. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria por causa da família. A família é a base de sustentação da sociedade. Tá? Muitas pessoas que eu vejo na internet, eu estou longe do Brasil, mas talvez eu saiba mais coisas aqui do Brasil do que quem está aí no Brasil. As pessoas que se opõem a isso são pessoas que não comungam as coisas de Deus. Vou dar um exemplo, aí volto àquilo que eu falei antes, sem querer ferir sensibilidade de ninguém. Um homem com um homem não gera filho. Uma mulher com mulher não gera filho. As pessoas falam que pode ser amor. Tudo bem, amor. Mas não tem a plenitude. Não tem a plenitude que Deus deu ao casal, ao homem e à mulher. E o direito deles de querer ou não querer ter filhos. Se não querem ter filhos, não terão. Continuarão vivendo. Mas se têm filhos e vão para o aborto, isso vai frontalmente contra Deus, o Criador da vida. Porque o aborto é matar a criança. Então, meu querido e minha querida, essas pessoas que se opõem, elas são frustradas às vezes, são irresponsáveis, como falei, algumas concepções são irresponsáveis das facilidades do mundo, da prostituição, do descaso. Há o que está perante a lei, no caso do estupro, né? É um resguardo da lei, que a mulher que venha a ter, né, a concepção por um estupro, ela tem direito, por lei, eu acho que isso é quase no mundo todo, a não deixar vir essa criança ao mundo, mas até um determinado limite da gestação, algumas semanas, não o que está sendo querendo implantar aí no Brasil. E não sei, eu tenho pessoas de Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Espanha, outros lugares, né? Não sei como é que andam os detalhes disso daí. Nós temos o direito de pensar, de opinar, de tomar decisões. Mas nós não podemos encobrir o que está na palavra de Deus. Eu vou por ela, eu sou por ela. Eu não vou discutir com um teólogo porque eu não tenho conhecimento, a base de conhecimento que ele tem. Agora, se um teólogo diz que o que está aqui na palavra de Deus autoriza o aborto, eu já vou desconfiar um pouco desse teólogo. Me perdoe. Quem sou eu, né? Mas eu já vou desconfiar, porque aqui está muito claro, só essas pequenas passagens que eu falei de Maria, de Sansão, do salmista Davi, né? E do próprio profeta Jeremias ouvindo da boca do Senhor. Então, misericórdia ao Brasil, misericórdia aos brasileiros e misericórdia àqueles que vão contra as coisas de Deus. Ainda há tempo de mudar a nossa vida, a minha e a sua vida. Ainda há tempo. Mesmo com o meu pecado que eu falei, de não respeitar as autoridades, e isso está na Bíblia, temos que respeitar as autoridades
que Deus permitiu que elas estivessem ali. Ainda assim, eu procuro seguir ao Senhor. Conheço o seu amor e conheço a sua justiça. Por isso eu peço todos os dias, no meu devocional, na minha oração matinal, que Ele me ajude a livrar de mim aquilo que não lhe agrada. Porque o resto dos meus dias eu quero caminhar melhor com Ele aqui na terra. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Ricamente a sua vida. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia de Jesus, o Filho, e o milagre, perdão. A graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande, Deus abençoe suas vidas e até o próximo vídeo.